pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem assiste nós. Então, bem-vindos ao canal focado em conhecimento. O professor vai dando continuidade, tá? A gente é o cálculo de área, envolvendo somatória. Só que agora o professor vai aplicar retângulos inscritos e circunscritos, tá, gente? Para nós fazermos o cálculo de área envolvendo somatória. E daí o professor vai introduzir a integral definida, tá, gente? Aí fica mais fácil a ideia de integral definida. Então, o que acontece? O professor tem aqui, o professor fazer a leitura, tá? Estou usando o Leitout, quem não conhece esse livro aqui. O professor está utilizando ele para explicar, tá, gente? Alguns exemplos que tem nele. Então, o professor tem basicamente assim, a questão do professor, eu vou ler todo o enunciado, porque o professor não escreveu todo ele, tá, gente? O professor só definiu algumas coisinhas ali. Então, o professor tem mais ou menos assim. Ache a área da região limitada pela curva y igual a x ao quadrado, o eixo x e a reta x igual a 3, tomando retângulos inscritos. Beleza, vamos lá. O professor colocou dois que o professor já vai explicar o que eles são. A primeira coisa, gente, é definir o y que o professor tem, que é x igual a x ao quadrado. Igual a x ao quadrado. Então, o que acontece? A função que nós vamos estar trabalhando é em cima dela, tá, gente? Do x ao quadrado. Aí o professor tem assim, o eixo x. Por quê? Porque eu quero definir a área. A área que eu quero localizar, tá, gente? Está entre o eixo x e o gráfico que o professor tem de x ao quadrado e a reta x igual a 3. Vamos definir esse x igual a 3. Então, o que acontece? Mais ou menos assim, ó, gente. No lugar do x, o professor vai colocar o 3. Então, fica 3 ao quadrado, que dá 9. Beleza. Então, o professor definiu que o nosso gráfico, bem torto, assim, pontilhado, professor, mas enfim. Que o nosso gráfico, o professor, que é a área, tá, gente, que está aqui dentro. Só que com retângulos inscritos. Agora que vem o ponto da questão, tá, gente? Retângulos inscritos é que o professor vai ter todo esse espaço aqui que o professor tem da nossa área, que o professor está querendo. O professor vai colocar retângulos dentro desse espaço. Isso daí, retângulos inscritos. Ah, professor, mas tem alguns valores que vão faltar. Por isso que é uma aproximação, eu vou estar explicando como realizar o cálculo, mas vai dar certo, das duas maneiras. Então, isso aqui que o professor tem é retângulos inscritos, que vai estar dentro da figura, tá, gente? Não importa o espaço, o professor vem aqui, vai colocando um do lado do outro, vai ter alguns espaços ali que vão estar faltando, mas dá certo no final. A diferença que o professor tem entre inscritos e circunscritos. Circunscritos é que o professor tem retângulos, mas eles vão saindo fora dessa área que o professor tem delimitada. Então, o que acontece? Por isso que o professor colocou xi na menos 1 e o xi. Quando o professor fala retângulos inscritos, eu posso utilizar, tá, gente, esses dois valores. O melhor a ser utilizado é o xi na menos 1. Mas vai dar certo esses dois, tá, gente? Xi na menos 1. Se fosse, o professor tivesse retângulos circunscritos, aí o professor vai utilizar o xi que o professor tem. Isso, gente, num gráfico crescente. Quando o professor tem um gráfico crescente, nos circunscritos que o professor tem, um gráfico crescente, eu utilizo o xi para fazer o cálculo. No caso, esse valorzinho que o professor tem no nosso xi. Quando o professor tem retângulos inscritos, o professor geralmente vai utilizar o xi na menos 1. Mas dá certo se utilizar o xi também, tá? O professor vai estar explicando. Então, se utilizar o xi na menos 1, dá certo. Ah, professor, o que seria esses x0, x1, x2, xi, xn-1, xn? Esses valores é que o professor está distribuindo no nosso eixo x, já que ele está delimitado pelo eixo x. Tá? Então, o professor vai pregar vários valores para eles. O x0,
É o valor de A que o professor chama. Qual que é o nosso A? O A, gente, é isso aqui, ó. O A que o professor tem é o primeiro ponto, já que ele é crescente, menor valor da esquerda para a direita. O A que o professor tem é o nosso ponto zero. O B que o professor vai falar. O valor de B, o nosso xn que o professor fala, ele vale 3. Então, quando o professor vai lá, x0 é o valor de A, é o primeiro ponto que o professor tem da esquerda para a direita. Ponto B é o último valor que o professor tem vindo da esquerda para a direita. O xn, tá? A gente é o nosso B. Então, vamos lá. O x0 nós já sabemos que é o valor de A. A é 0. Aí o professor tem assim, o x1 é o valor de A mais delta x. A é 0, então fica apenas x1 valendo delta x. Quando o professor tem x2, é A mais 2 vezes o delta x. O A é 0, então fica 2 vezes o delta x. O x que o professor tem? A mais I vezes delta x. E no caso, I delta x, já que o A é 0. O xn menos 1, A mais, parênteses, n menos 1 vezes delta x. Como A é 0, então fica n menos 1 vezes o delta x que o professor tem. Esse n menos 1, tá, gente? O professor também pode definir para o xi menos 1. Só substituir o n por i. Fica i menos 1 delta x. Mesmo esquema, tá, gente? E o xn que o professor tem é o valor de b, que nesse caso é 3. Beleza, então só não esquece, tá, gente? Isso aqui que o professor tem são os retângulos inscritos, que estão dentro da nossa área. Retângulos circunscritos é que tem algumas partes que vão sair fora, e o qual o professor vai utilizar? O xi. O professor já explica, tá, gente, a diferença entre o xi menos 1 e o xi para o professor utilizar na fórmula, tá? Antes disso, vamos definir o delta x. O delta x que o professor tem, que eu preciso dele, tá, gente? Já que ele apareceu em todos, o delta x ele é mais ou menos assim, b menos a dividido por n. Delta x igual. O b que o professor tem é 3. Menos o a é 0. Tem necessidade? Não tem. Então fica 3 sobre n. Esse é o valor de delta x. O professor já explica o porquê que nós vamos substituir por 3 sobre n. Tá bem, gente? O professor só vai apagar aqui, o professor já retorna. Pessoal, retornando, então depois o professor apagar aqui para ter espaço. Para mim vai faltar espaço, o professor vai apagar de novo. Mas basicamente assim, ó, então nós já tínhamos definido os delta x, o professor tinha, nós sabemos a função. E aqui o professor colocou os principais. Por que o professor colocou os principais? Porque agora assim, ó, gente, o professor sabe que a nossa função é crescente. O professor tem que definir o intervalo dessa área que o professor tem. O intervalo no eixo x, tá, gente? O professor tem o quê? Intervalo fechado. Eu quero uma área que está entre o intervalo 0 e 3. Quem quiser retornar, tá, a gente retorna ao gráfico que o professor mostrou lá antes de dar essa pausa. Beleza, então o professor sabe que está entre 0 e 3. Feito isso, gente, o professor já definiu o intervalo, sabemos que ele é crescente, e o que mais o professor tem que saber? Que ele é um retângulo inscrito. Inscrito é mais ou menos assim, ó, gente. F, x, i na menos 1 com xi que o professor tem. Ah, professor, mas por quê? Lembra, gente, quando o professor está falando de inscrito, eu tenho o retângulo todo ele dentro da área que o professor quer, inscrito. Para mim ter uma aproximação melhor do cálculo de área, o professor vai utilizar o xi na menos 1. Ah, professor, mas aqui não tem xi na menos 1. Lembra, gente, o xi na menos 1,
o professor pode vir aqui na fórmula do xn menos 1, que antecede o xn, e o professor substitui por i. No caso, isso aqui, ó, gente. Xi na menos 1 é igual a i menos 1 vezes delta x. Por que o professor está falando tudo isso? Já que eu quero toda aquela área que o professor tem no gráfico, eu tenho um retângulo mostrando ali como que eu devo fazer o cálculo para mim saber. Como é retângulo inscrito, o professor vai utilizar essa fórmula aqui, inscrito, e ele é crescente. Ah, professor, por que você está falando tanto em crescente? Porque se for decrescente, você tem que utilizar, gente, o xi. Se fosse decrescente, se o professor tivesse essa maneira de gráfico, o que acontece? O nosso gráfico está decaindo. O xi na menos 1, xi. O qual vai estar mais próximo do nosso eixo, nosso gráfico? O xi, para retângulos inscritos. Tá, gente? Por isso que nesse caso, como é crescente, o professor utiliza esta forma. Beleza. Feito isso, como o professor não tem ideia da área da nossa função, delimitada pelas retas que o professor já definiu, o professor vem e substitui o x pelo que o professor sabe, que é pelo retângulo inscrito. Então o professor vai ter mais ou menos assim. Y, f de x, tá? Tanto faz, o professor vai colocar já diretão. O x vai ser substituído pela fórmula que o professor tem, que no caso é i na menos 1. Deixa o professor colocar 2 vezes delta x. Isso aqui vai estar multiplicando, gente, o nosso delta x que o professor tem. E aqui está o quadrado. Que a função que o professor tem lá, tá, gente? O professor tem mais ou menos assim. Quando você vai substituir por x na menos 1, você tem que multiplicar no final essa função pelo delta x. Tá? Por isso que o professor colocou no lugar do x, definir, coloquei ao quadrado, e não se esqueça do final de multiplicar pelo delta x. Beleza, feito isso, se o professor tem o i na menos 1, eu posso separar isso ali. Fica i na menos 1 ao quadrado e delta x ao quadrado. O professor pode colocar ele separado, tá, gente? Então vai ficar mais ou menos assim, i na menos 1 ao quadrado, delta x ao quadrado, e o professor tem esse delta x. Tá multiplicando, as bases são iguais? São, o professor soma os expoentes, então vai ficar mais ou menos assim, ó, gente. I na menos 1 ao quadrado, vezes o delta x ao cubo, já que eu somo os expoentes, 2 mais 1, 3. Beleza, gente. Então, isso aqui o professor já definiu como sendo a nossa fórmula que nós vamos utilizar. Professor, acho que dá para começar aqui no espacinho, tá, gente? Então, o que acontece? Essa fórmula, o que o professor sabe dela? Para mim, aplicar em somatório. Deixa o professor colocar aqui já. Lá no somatório, o professor sabe que nosso i igual a 1, se o professor define com i igual a 1 e n. É por causa que assim, ó, gente, eu preciso começar com um retângulo, pelo menos. Eu tenho um retângulo. Só que eu posso colocar n retângulos dentro da nossa figura. Então aí o professor coloca o n, porque eu não sei a quantidade de retângulo que eu posso colocar lá dentro. É variado, tá, gente? Retornando, então, o professor decidiu apagar, tá, gente? Porque ia faltar espaço mesmo, então o professor decidiu apagar. Então, o que acontece? Nós fizemos o cálculo, ficou i menos 1 ao quadrado, delta x ao cubo. Beleza, nós sabemos o valor do delta x, gente. Quem quiser voltar, pode voltar lá, mas nós sabemos, tá, gente, o valor do delta x. Então, o professor vai ter mais ou menos assim, ó. O delta x que o professor tem, eu posso substituir ele por 3 sobre n. Só que ele vai ficar ao cubo, tá, gente? Beleza. Como que o professor pode reescrever isso aqui? O professor vem aqui, a somatória que o professor tem. Aí, n igual a 1. I menos 1 ao quadrado
O professor só repete. E o ΔX, gente, ficou 3 sobre n elevado ao cubo. Aí o professor realiza a potência, tá, gente? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 27 que o professor tem. Sobre o n elevado ao cubo. Beleza. Aqui fechou. O que acontece, gente? Lembra das propriedades. Se o professor tem um valor multiplicando, alguma coisa ali que o professor tenha na potência, ou, tanto faz, tá, gente? O professor, lá na frente do i, o professor pode colocar ele para fora da somatória. Então, ele fica à frente da somatória. Vai ficar mais ou menos assim, ó, gente. 27 n ao cubo. Aí vai estar multiplicando a somatória, tá, gente? A somatória de n igual a 1. E aí, como o professor pode escrever esse i menos 1? Fica i menos 1. Como está elevado ao quadrado, o professor repete ele 2 vezes. I menos 1 vezes i a menos 1. Beleza. Resolvendo aqui embaixo, tá, gente? O professor pode multiplicar i vezes i ao quadrado. I vezes negativo 1, negativo i. Aí, negativo 1 vezes i, negativo i. O professor pode fazer essa multiplicação? Pode, tá, gente? Mas o que o professor faz? O professor pode definir também a formulazinha, tá, gente? Fica 27 sobre n ao cubo. Aí a somatória que o professor tem de n igual a 1. Eu posso aplicar aquela forma que o professor tem assim: a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b, e daí mais o b que o professor tem ao quadrado. Como aqui é negativo, tá, gente? O professor vai fazer assim: a ao quadrado, o professor vai colocar aqui no cantinho, a ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o b que o professor tem, mais o valor de b ao quadrado. A ao quadrado é o nosso i, então fica i ao quadrado. 2 vezes o a vezes o b. 2 vezes i, 2i, vezes negativo 1, dá negativo 2i. E o b ao quadrado é o negativo 1 ao quadrado. Negativo 1 ao quadrado dá positivo 1, tá, gente? Beleza. Feito isso, o professor vai pegar aqui uma colinha rapidinho, porque nós temos as fórmulas de i ao quadrado e o professor tem uma fórmula de i, tá? Também dentro de um dos teoremas que o professor tem lá. Então, como o professor pode escrever isso? 27 sobre n ao cubo, a somatória que o professor tem. Beleza. I ao quadrado. Tem alguma constante aqui na frente dele? Não. Então, não vou tirar para multiplicar. Então, vai ficar i ao quadrado. E o professor pode substituir esse i ao quadrado, gente, pela seguinte fórmula: n vezes n mais 1, que está multiplicando 2n mais 1. Isso tudo sobre 6. Esse menos 2 é constante. Dá para o professor tirar fora da somatória. Então, fica à frente, no caso, fica menos 2. O professor colocar em vermelhinho. Menos 2. Aí a somatória que o professor tem. n igual a 1. Aí, qual que é a fórmula que o professor tem de i? N vezes n mais 1 sobre 2. Tá, gente? Sobre 2. Vou ficar um pouco exprimido para o professor colocar aqui embaixo, tá, gente? Continuação. Esse mais 1 é uma constante, ficaria mais 1, daí tá multiplicando a somatória. Ou o professor pode vir e substituir direto, tá, gente? Qual que é o valor de 1? Quando o professor tiver a constante 1, vem e substitui direto, tá, na somatória por n que o professor tem. Ah, professor, se tivesse o 2, 2n, tá, gente? Então aqui vem só o n. Então se o professor tiver 1, tira fora e coloca o n. O professor vai colocar aqui direto.
vai dar certo. Mais N. Vocês não enxergarem, aviso o professor depois. Mais N, tá, gente? Beleza, então nós fizemos tudo isso. O que o professor vai fazer? Eu vou multiplicar esses valores, deixar sobre 6, multiplicar, deixar esses valores sobre 2. Então, vou ter que fazer todo esse processo que é um pouco extenso, tá? Então, vai ficar 27 sobre n ao cubo. Aí o professor, já vou tirar fora a somatória, já tá, gente? Vou tirar. Aí o professor vai deixar assim, vezes, a parênteses, a somatória que o professor tem. N vezes n ao quadrado, n ao quadrado. N vezes 1, vai ficar n. Então, o professor já resolveu. Esse valor que o professor tem, ele deve multiplicar o outro parênteses. Então, fica n ao quadrado vezes 2n. 2n ao cubo. N ao quadrado vezes 1. Fica n ao quadrado. N vezes 2n. 2n ao quadrado. E aí o professor tem n vezes 1, que dá n. Tudo isso, gente, está sobre 6. Vai colocar um parênteses aqui. Aí o professor tem assim, menos 2 vezes. N vezes n nós já fizemos. N vezes n ao quadrado. N vezes 1 fica n. Então o professor vai ter assim. Como esse negativo 2 está à frente, o professor já vai resolver a multiplicação. Negativo 2 vezes n ao quadrado fica negativo 2n ao quadrado. Que é a resposta aqui, tá, gente? Negativo 2 vezes n fica negativo 2n sobre 2 que o professor tem. E não se esquece desse mais n que o professor tem lá no final. O que o professor pode fazer? Eu posso simplificar, tá, gente, esses valores aqui direto para facilitar a nossa conta. Ou quem quiser trabalhar com MMC, pode, tá, gente? Então vai ficar mais ou menos assim. 27 n ao cubo. Aí vamos lá. Vezes, resolvendo isso aqui. 2n ao cubo, o professor deixa quieto. N ao quadrado. Aqui dá para o professor juntar. Então vai ficar mais ou menos assim. 2n ao cubo. Aqui o professor junta. N ao quadrado com 2n ao quadrado. 3n ao quadrado. Mais n. Isso tudo sobre 6. Está multiplicando? Está multiplicando não. Aí depois vai subtrair. O professor não quer. Aí o professor diz assim. Negativo 2 dividido por 2. Dá negativo n ao quadrado. Negativo 2 dividido por 2 fica negativo n. Mais n no final. O que de cara dá para o professor simplificar? Os n's. N negativo, n positivo. Dá para o professor cortar já, tá? Então deixa para depois. Vamos lá. Negativo n, positivo n. Simplificamos. Ok. Vamos resolver agora isso aqui. O professor vai ter a junção desses valores com negativo n ao quadrado. Então vai ficar mais ou menos assim. 27 sobre n ao cubo. E aqui o professor vai ter que trabalhar com MMC, porque o professor tem 6 e aqui eu tenho 1 positivo. 6 e 1, o MMC que o professor tem, logo vai ser 6. E aí o professor resolve. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então o professor repete esses valores que estão aqui em cima. Ficando 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n. E aí o professor tem que resolver, tá, gente? O n ao quadrado que o professor tem é negativo. Só que eu tenho 1 aqui embaixo. Então fica 6 dividido por 1, apesar dele ser imaginário, dá 6. 6 vezes negativo 1 dá negativo 6n ao quadrado. E agora o professor resolve.
que o professor pode juntar? Fica 27 sobre n ao cubo. E aí o professor junta os valores de n ao quadrado. 3n positivo, 3n ao quadrado positivo, negativo 6n ao quadrado. O professor vai ter que subtrair, vai ficar negativo, já que eu devo 6 e tenho 3. Logo, o professor tem a resposta mais ou menos assim, 2n ao cubo, devo 6, tenho 3, fico devendo 3 valores. Então, negativo 3 ao n ao quadrado, mais n, tudo isso sobre 6 que o professor tem. Posso multiplicar os valores sem problema nenhum, tá, gente? E depois o professor simplifica. Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, resolvemos. Chegamos ali na resposta. Vamos apagar. Para terminar isso tudo uma vez. O professor vai ter mais ou menos assim. Retornando, tá, gente? Fica 27 vezes 2, 54n ao cubo. Já que o professor vai multiplicar. Menos 27 vezes 3, 81n ao quadrado. 27 vezes n, 27n. Tudo isso aqui, gente, vai estar sobre a multiplicação. O professor tem 6 vezes n ao cubo, 6n ao cubo. Ah, professor, mas eu não poderia colocar num só? Tudo num só, 6 sobre n ao cubo? Tudo isso sobre 6n ao cubo? Pode, tá, gente? Sem problema nenhum. Pode. O que o professor tem que fazer agora é simplificar. Por isso que o professor separou. Tá? O professor simplificou. Quem quiser pode, mas só não se esquece que você vai ter que simplificar cada um desses valores ali. Tá? Então fica 54 dividido por 6, 9. N ao cubo sobre n ao cubo, divisão de potências, o professor subtrai. 3 menos 3 dá 0. Elimina n ao cubo. Menos 81 sobre 6. Dá para o professor simplificar? Posso. O professor pode simplificar isso aqui por 3 que o professor tem. 81 dividido por 3 fica 27. 6 dividido por 3 fica 2. Aqui ficaria, gente, n ao quadrado com n ao cubo ficaria negativo, n elevado a negativo 1. Para deixar o expoente positivo, o professor coloca ele embaixo. Então fica 27 sobre 2n. 27 e 6, o professor pode simplificar isso por 3. 27 dividido por 3, o professor vai ter 9. 6 dividido por 3, o professor vai ter 2. E agora, n dividido por n ao cubo. Eu iria subtrair e ficaria negativo 2 no expoente. Para o professor deixar ele positivo, coloca o n embaixo. No caso do denominador, tá? A gente deixa o expoente positivo. Como o professor tem retângulos inscritos, eu posso definir que eu posso colocar infinitos valores. Tá? O professor pode colocar infinitos valores. O professor colocar infinitos valores, o que o professor tem que ter em mente? Se eu coloco infinitos valores, no caso do nosso n aqui, o professor pode colocar infinitos retângulos, infinito positivo, já que o professor tem vários valores positivamente, eu posso colocar mais, então por isso que é positivo infinito, tá, gente? E o que acontece? Quando o professor tem o infinito no denominador, isso aqui tende a 0. Quando o professor tem o infinito no denominador, isso aqui tende a 0. Logo, a resposta da área que o professor tem é 9. Então, 9 unidades quadradas, tá, gente? Um pouco extenso esse exercício para chegarmos no resultado final 9, tá, gente? Então, 9 unidades quadradas, tá bem? Isso aqui é a resposta que o professor tem desse exercício. Beleza, gente? Obrigado. Tchau, tchau.